é uma gradezinha que fala assim, tem isso, tem isso, tem isso. Infelizmente, a maioria dos programas ainda não tem informações consistentes. O padrão ou o formato das atividades ofertadas normalmente são cursos livres de dança, de música, artes plásticas, visuais, oficinas de brincadeiras, leituras e atividades ligadas à saúde e ao bem-estar. É interessante que, dos números todos que a gente pegou dos centros culturais, as atividades, por exemplo, do Liangong, elas estão em quase todos os centros culturais. Então são atividades que são realizadas dentro desse espaço. A literatura e a linguagem, que é mais explorada nos centros culturais, os números que a própria fundação tem, e apesar de grande parte dos centros culturais terem sido construídos com verbas do orçamento participativos, não há informação sobre a participação da sociedade civil na gestão desses espaços. O formato das ações, cursos, linguagem e literatura, participação da sociedade civil não tem informação, se tem, eu imagino que tem. Principais linhas de ação presentes. Essa aqui. Então eu precisaria transformar, sempre que eu estou pensando na política pública, as coisas em quadros que pudessem ser analisados e trabalhados depois. Grande parte das ações identificadas não focam em um grupo específico, né? Como grupos étnicos, por faixa etária, situação socioeconômica ou condição física. Isso pode significar duas coisas. Primeiro, que toda a comunidade é democrática, todo mundo pode participar, mas pode significar uma outra coisa mais perniciosa, que pode não conseguir dar suporte ao planejamento, prioridades do poder público por não fornecer o que a gente chama de dados compostos. Então, essa prioridade de dados compostos é fundamental se eu quero ter políticas específicas para grupos específicos. Eu não tenho como ter política para minorias se eu não tenho dados compostos. Eu não tenho como pensar, por exemplo, como ter um Conselho Municipal de Cultura que atenda a questão de gênero, se eu não levo isso em consideração. Nós temos legislação nacional que garante participação mínima de mulheres no Congresso Nacional, mas não temos isso ainda nos conselhos. Como pensar isso nesses próximos 10 anos? Isso é só para a gente ver. Os objetivos da pesquisa, pode passar isso daqui. As origens dos dados que a gente utilizou, o PPAG, a própria fundação. Deu? Vou voltar nisso. Então, a gente analisou a diversidade de públicos, que é a questão dos dados compostos, a diversidade de linguagens artísticas presentes, de linguagens e estilos artísticos presentes, a distribuição geográfica, as formas de divulgação e a promoção de acessibilidade física e econômica. Tá? Deu? Então, desses dados, acho que os mais significativos para a gente pensar são: a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte tem 40,5% de todos os seus recursos concentrados na região Centro-Sul. Era 39,7% em 2001. Então, a nossa Lei Municipal de Incentivo à Cultura é um exemplo de funcionamento no país inteiro. Exemplo no sentido tácito do termo. Só que a gente tem alguma coisa para melhorar, porque a gente tem excessiva concentração em um determinado lugar da cidade. Os recursos que o PPAG aponta que o município de Belo Horizonte aplica são excessivamente concentrados na região Centro-Sul e na região da Pampulha. Então, os números eles nos apontam que falta alguma política específica para algumas regiões. Por exemplo, Venda Nova, Barreiro, Nordeste, que tem a segunda maior população, não tem equipamento. Tem um bastião da política de cultura. Aí, assim, como a gente tem limitação e o poder público não tem dinheiro para fazer tudo que é necessário, a gente tem que ver assim, quais são as prioridades. Então, talvez a prioridade nesse momento seria pensar assim, onde não tem, que eu preciso pensar uma política específica. Porque senão o recurso que deveria ser para todos atende um determinado grupo. Dizem que o centro, todo mundo passa no centro, né? Mas eu passo, eu não moro ali.
E aquele bendito diagnóstico de 96 apontava já que 87% das pessoas queriam atividades artísticas próximas da sua casa, que elas preferiam ir lá do que pagar ônibus ou sofrer com ônibus, carro. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho com o que a gente tem que fazer. Tá? Muito obrigado. Obrigado, José Oliveira Júnior. Em nome do Sindbel e da Comissão de Servidores da Fundação Esporte e Cultura, a gente agradece a sua exposição e a sua presença. E agora vamos imediatamente passar para a atuação dos servidores do Plano Municipal de Cultura com Sônia Maria Augusto. Ela é servidora da Fundação Municipal de Cultura e conselheira do Conselho Municipal de Cultura. Bacharel licenciado em Geografia pela PUC Minas em 1980. Ingressou na Prefeitura de Belo Horizonte em 1982. Desde 1990, atua com políticas de descentralização cultural, com ênfase, a partir de 1997, na formação artística e cultural. Bom dia a todos nós, né? Eu queria começar falando aqui que é uma emoção, é uma honra muito grande estar aqui nesse lugar. Agradeço imensamente o convite a todos vocês aí, agradeço no meio da comissão organizadora do seminário, a comissão dos efetivos, né, Carol, Isabel e agora a Júnior, que são companheiros assim que a gente encontra mais, mas tem muita gente, né? Bom que a cultura está novamente se organizando para contribuir aí com as lutas dessa cidade. É também muita emoção para mim ver hoje o Sindbel conseguir apoiar uma atividade fundamental para os servidores, portanto, a política pública de Belo Horizonte. Estava conversando com a Célia ali, a gente estava lembrando lá nos idos de 1984, 86, que para reuniões como essa, a gente mal tinha cadeira, buscava esse papel emprestado no sindicato dos professores, associação médica, e é surpreendente como a gente conseguiu. Hoje nós temos um sindicato que em Belo Horizonte representa todos nós. Era muito interessante as primeiras assembleias que nós, servidores, íamos, às vezes não passávamos de uma dúzia, porque a gente estava no meio de uma assembleia que ou era a maioria os profissionais de educação, né, Célia, ou os profissionais de saúde. Então é uma alegria muito grande estar aqui, né? A Célia, a gente conversando ali com os nossos problemas de ciática, etc. Mas nesse tempo também já estava aí na luta e com certeza faz um trabalho importante, bonito e de amor e paixão desse sindicato. Bom, eu vou ficar perto também e as cabecinhas, auxiliar nas cabecinhas e como é que diz o Júnior, né? A gente facilita aí a fala. Bom, por que quando a comissão de servidores me pediu para que viesse contribuir aqui no sindicato, no seminário, dos servidores da fundação, e aqui com o apoio do sindicato, o que eu achei importante trazer? Um pouco da história nossa, porque sabia que ia compartilhar essa mesa aí com o Júnior, que é outra alegria, né? O Júnior, vendo o Júnior falando aqui, eu estava lembrando da primeira vez que eu vi o Júnior na vida, foi numa atividade, numa reunião da comunidade lá da Oeste, lá no Betânia, e não parou mais, quando ele fala assim, que talvez tenha sido considerado um produtor musical, não sei lá o quê, era assim, a gente imaginava, via as pessoas, acostumava com elas nas reuniões, a gente ia imaginando, né, talvez o que era a função dessa pessoa. E é muito bom ver o tanto que o
Júnior é um homem forte, né? Um cidadão aí que contribui com a construção da política pública de cultura no Brasil. Fico também muito emocionada de te ver. Bom, o que eu achei importante aqui trazer para nós, reflexões que eu sempre faço com outros companheiros e companheiras da Fundação, né? Acho que é importante a gente ter algumas informações um pouco sobre a história dessa instituição. Essa instituição que nós fazemos parte por escolha nossa. Né? Fomos nós que optamos por fazer um concurso público para ter dessa forma o trabalho e contribuir com a construção da cidade de Belo Horizonte. Então, nesse sentido, eu acho que quando o Júnior dá um pouco, localiza para a gente, dá um pouco de informações da conjuntura cultural no Brasil, a gente vê que precisamos caminhar muito ainda, né? No caso de Belo Horizonte, se a gente for pesquisar, a gente percebe que a função cultura, ela já aparece na estrutura administrativa da prefeitura, desde a sua criação no século XIX. Né? Como outras funções mais gerais, o núcleo central desse governo era o gabinete, né, do prefeito. E lá já aparecia essa função, né? A gente permanece dessa forma, vinculado a esse gabinete do prefeito. Por ironia do destino, voltamos a essa vinculação. Né? Uma pasta da cultura não pode ser vinculada ao gabinete de um prefeito. Né? O prefeito deve ser responsável pela coordenação das políticas públicas e não tem tempo de coordenar uma pasta específica, seja da cultura, da saúde, da educação ou de infraestrutura urbana. E a gente, então, até o início do século XX, a gente permanece lá. Mas a prefeitura avança, né, com suas políticas nas primeiras décadas e começa ali então a trabalhar com um enfoque mais setorial. A importância então de saneamento, de saúde, infraestrutura, são pontos que a gente já começa a identificar ali na estrutura da prefeitura. E as primeiras pastas, né, já começam a ganhar destaque no governo. Junto à função e depois seguindo, junto da função educação, nessa época, que aí na década de 50, 60, 70, os dois equipamentos culturais que são vinculados hoje, né, estão sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura, Teatro Francisco Nunes e Museu de Arte, estavam então vinculados à função da educação. De várias maneiras, essa subordinação ela foi acontecendo até 1973. A Secretaria de Educação foi tendo outros desenhos, outros contornos e a cultura subordinada. E essa subordinação, ela de departamentos, ela passava para serviços, seções, gerências muito subordinadas. Né? Depois, em 1973, quando separa-se a cultura da educação, cria-se uma outra pasta, mas a cultura é associada a outros setores, a informação, a turismo e o esporte. Por que é importante para nós que atuamos no campo da cultura, para nós que fizemos essa opção de ser servidores públicos no campo da cultura? E aí hoje estou falando, né, como resultado de uma conquista mesmo dos servidores, esse concurso específico da área da cultura. É fundamental a gente entender um pouco dessa estruturação, para a gente entender esse contorno que essa Fundação Municipal de Cultura tem. Esses equipamentos, as propostas, as experiências e práticas que a gente foi acumulando ao longo desse tempo. E aí a gente consegue perceber que essa defasagem que se tem, ela é muito decorrente dessa subordinação nossa. Né? É fundamental entender que as políticas intersetoriais e transversais, elas ganham, né, lugar estratégico hoje na discussão de qualquer conferência, seminário, encontro dos gestores com a sociedade civil, mas é fundamental entender que tem um déficit nesse Brasil no entendimento do papel da política cultural.
essa discussão, se estamos ou não, né, juntos com qualquer outra área, não teria problema se a área da cultura ela também tivesse a mesma importância que as outras políticas públicas têm dentro do governo. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que nós estamos construindo isso. A contribuição, né, os pontuamentos, a fala do Júnior, ela mostra o tempo todo como é que isso ainda está muito no início. É claro que a gente sabe que nós temos muitas conquistas, é claro que a gente sabe que a gente já avançou muito, mas a gente está com esses dados aí que o Júnior traz para nós, né? No caso da área cultural, se os nossos interlocutores, se nós servimos essa cidade, se nós servimos, né, aos munícipes, e se eles não vêm para dialogar conosco, se eles não acompanham, né, as práticas das políticas culturais, como é que nós estamos? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Como é que cada um do lugar que nós estamos, como é que nós estamos contribuindo com isso? Como é que nós estamos buscando fazer essa escuta da sociedade? Uma coisa é a gente saber que a sociedade quer e ela quer que alguém a represente, né? Que ela, por meio aí da eleição do representante no Conselho Municipal de Cultura, nas comissões, ela escolhe as suas representações. Mas esse lugar da escuta cotidiana que cada um de nós precisamos, podemos e devemos ter. Então, em Belo Horizonte, esses ecos da democratização do país, né, salta-se e o Brasil passa por muita coisa, mas Belo Horizonte, ela tem esses picos de organização do movimento cultural, né? E aí o movimento cultural também teve sempre com participação de gestores, cidadãos, né, que simplesmente aparecem e falam: não vim aqui para discutir, não sou artista, sou gestor, né, Carol? Não sou nada, né, dessa área, mas eu sou morador dessa cidade. 1986, então tem uma discussão fundamental em Belo Horizonte. Percebe-se que Belo Horizonte estava muito grande, né, para ter uma gestão muito centralizada. A gente já tinha as regionais no Barreiro e a gente já tinha as regionais de Venda Nova. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte, então, cria as outras 7 administrações regionais. Por que quis? Claro que não. Por pressão da sociedade. Essa concentração que o Júnior fala na área da cultura, na regional Centro-Sul e especificamente nos limites da contorno, ela também, do ponto de vista de gestão, ela já existia em Barreiro e Venda Nova. E a Prefeitura tinha uma preocupação muito grande. Eu peguei isso, né, ingressei na Prefeitura em 1982, virava e mexia, a gente ia em alguma reunião, não sei se tem curador do Barreiro, Venda Nova aqui, né, Vicente? A comunidade desses locais falava em se emancipar de Belo Horizonte. E a Prefeitura de Belo Horizonte tinha uma preocupação muito grande com isso. Né? Se Barreiro, que está próximo ainda daquele cinturão das grandes indústrias, e se Venda Nova é estratégica na articulação com os outros setores, né? E abrigava grande parte dos trabalhadores do Belo Horizonte, está vindo para aquele vetor. Como é que Belo Horizonte, né? Como é que o prefeito, como é que a Prefeitura invertiu o controle sobre isso? Então, cria-se essas outras regionais, mas cria-se porque os cidadãos começam a falar, e cidadãos falam: nós existimos também. Onde que estão, né, os secretários, onde que estão os servidores dessa prefeitura que atuam no centro e nessas duas extremidades? A Secretaria Municipal de Cultura é criada, então, em 31 de maio. Uma grande conquista, gente. Vários encontros que aconteceram aqui em Belo Horizonte, as pessoas levantavam, servidores, artistas, representantes da comunidade, e colocavam que se um
dos mecanismos de preparação são atividades como essa, né? A gente reunir, comissões, grupos de trabalho, seminários, trocar experiências, discutir, né? As discussões às vezes geram tensões entre nós mesmos, mas manter a discussão. A outra coisa é que às vezes é uma outra realidade também. O serviço público no Brasil, né, ele traz contornos que ele é fundamental para a classe pobre, trabalhadora, fundamentalmente para a população negra, que tem aí teve um instrumento de ingresso no serviço público, das poucas oportunidades, né, que é resultado aí dessa situação que o Brasil viveu, né, uma proclamação de uma término da escravatura no Brasil sem uma condição de trabalho para homens e mulheres desse Brasil. O serviço público, então, ele ganha força, né, com esse espaço para que as pessoas pudessem também ter acesso ao trabalho e à profissionalização. Mas a gente sabe que o serviço público, ele também é um espaço onde as pessoas passam muito por ele, e passam muito rapidamente. E nessa passagem rápida que as pessoas têm dentro do serviço público, há perdas que elas são, às vezes, difíceis de se recompor dentro da estrutura pública. É muito difícil formar quadros, é muito difícil preparar pessoas para essa compreensão que o Júnior está falando, né? Então, qual é o nosso papel dentro de uma cidade que clama pelo seu direito à cultura, as políticas culturais, mas que a gente sabe que a gente tem essa defasagem. Essa defasagem, às vezes, ela é da compreensão primeiro do papel do Estado. A gente, às vezes, coloca essa crítica, eu acho que é importante, né, o Júnior, no lugar, ele foi convidado a colocar isso aqui. Às vezes a gente acha que o cidadão, acha que o outro, né, a criatura, ela, às vezes, ela está pouco interessada, pouco preparada para a discussão, ou assume pouco a responsabilidade dela. E nós? Como é que nós também nos posicionamos nesse lugar? Nós que por escolha estamos aqui, nós que recebemos salário para fazer esse nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, né? Então, a Fundação Municipal de Cultura, quando ela nasce com um ponto fundamental. Ela começa, né, ela vem preparada para que a gente comece a atuar com a regional. Então, começa a descentralização do serviço. Nós tínhamos que nos aproximar mais do cidadão. Nós tínhamos que, né, as pessoas, é isso que o Júnior disse, as pessoas querem que as coisas aconteçam mais próximo dos seus locais de moradia. É direito, está na Constituição, né? As pessoas estudam, as pessoas trabalham, as pessoas convivem, as pessoas resolvem os seus problemas mais próximos do local de moradia. As pessoas querem as políticas culturais mais próximas do local de moradia. Nesse momento também, então, as competências do Departamento de Planejamento e do Departamento de Ação Cultural, elas ficaram muito bem explicitadas, com foco nesse trabalho de descentralização. Isso é fundamental, gente, para quem está entrando, quem ingressou nesse concurso de 2008, entender como, a partir de 1989, a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura foi criada e como é que ela foi se transformando. Ela foi se transformando da melhor maneira que ela deveria, né, estar sendo desenhada, ou ela também sofreu, às vezes, perdas. Isso tem a ver com a capacidade do grupo de servidores de manter, né, algumas conquistas, com a capacidade da sociedade de entender a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e se posicionar mais ou menos favorável a algumas transformações. Esses dois departamentos, eles tinham e já trabalhavam uma perspectiva de integração que hoje nós não trabalhamos.
Então, tem exemplos na história da cidade de Belo Horizonte, dentro daquela casa que nós somos responsáveis por ela, que eles precisam ser melhor discutidos e recuperados. Essa história que toda hora a gente fala, que a roda foi inventada, ela foi mesmo, gente. E a roda, ela precisa, e o Amauri disse isso também, aqui, que a nossa função aqui é pensar como as coisas que já foram feitas e como elas estão, como a gente aprofundar. E Carol ainda fala mais, nos coloca mais aqui, não vamos ter censura entre nós, podemos ter. Agora, propor a partir desse momento aqui, sem contextualizar esse histórico que eu acho que o Júnior traz sobre política cultural no Brasil, em Minas, em Belo Horizonte. E o histórico da instituição dessa casa fragiliza qualquer processo de construção. Isso a gente precisa estar atento a isso. Uma outra mudança que também entendeu-se naquele momento, com a criação da Secretaria Municipal de Cultura, era que a Feira de Arte, Artesanato e Atividades, que era na Praça da Liberdade, passou a ser realizada pela Regional Centro-Sul, executada. O afastamento da pasta da cultura dessa discussão teve muita perdas. A feira de hoje, ela não é mais uma feira de arte, artesanato e atividades. A feira hoje, ela tem critérios, ela é importante, ela gera divisas, ela gera trabalho, mas a Prefeitura de Belo Horizonte, ela ficou sem um patamar que pudesse construir outra fonte fundamental do que hoje, também política pública começa a se falar da economia criativa, das formas do cidadão e do trabalhador promover a sua mais-valia. Essa mais-valia vinha no campo da cultura e tinha modelos que eram fundamentais para serem mantidos e serem esparramados pelas outras regionais. A maioria das regionais criaram e criam até hoje feiras, e essas feiras não permanecem, porque elas são uma cópia, ou querem ser, da feira, da Avenida Afonso Pena. Elas não procuram compreender a diversidade que tem cada um regional, em cada um dos bairros. Não conseguem entender que essas várias identidades de cada uma dessas regionais produz uma riqueza muito grande de produtos e de ações e de manifestações que elas podem contribuir muito grande, muito na construção da política cultural. Os equipamentos culturais, e aí a gente falava naquele momento com uma alegria muito grande, muito orgulho, eram somente esses quatro: Francisco Nunes, Museu de Arte, Museu Histórico Abílio Barreto e Museu de Mineralogia, onde é o Centro de Cultura de Belo Horizonte hoje. Eles passam nessa estrutura vincular-se ao gabinete do secretário. Antes eles eram vinculados ao Departamento de Cultura, que hoje é o Departamento de Ação Cultural. Há equívocos enormes até hoje dentro dessa vinculação. Uma coisa é você considerar como direito de todos os equipamentos, independente do tamanho dele. O Museu de Arte de Belo Horizonte não é mais importante que o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, não é mais importante do que o Centro de Cultura Liberalino Alves. Todos têm a mesma importância para a cidade, para a política cultural. Uma coisa é eles